Fala torcida do São Paulo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro das últimas notícias que trazemos para você. Boa notícia para o tricolor. Novos reforços do SPFC podem ser uma luz para Rogério Ceni no Brasileirão. A exigência por reforços acompanhou o São Paulo durante esta última janela de transferências. Os pedidos dos torcedores, e até mesmo de Rogério Ceni, eram para as mais diversas posições: goleiro, zagueiro, algum atacante, um novo meia. E pode-se dizer que mesmo que quase todos os desejos tenham sido atendidos, grande parte deles mal foram utilizados. Neste último mês, 5 nomes chegaram para reforçar o elenco tricolor: Felipe Alves, Ferrarese, Marcos Guilherme, Bustos e Galopo. Porém, as contratações vieram tardes. Na Copa do Brasil, somente Galopo ficou à disposição de Ceni para enfrentar as decisões, inclusive contra o Flamengo. A maioria dos reforços chegou após o encerramento do período de inscrições no torneio nacional, inclusive o novo arqueiro tricolor. Mas assim como Marcos Guilherme, Felipe tinha disputado a competição por outra equipe, ou seja, o goleiro tinha 2 impeditivos. Agora que o duelo de volta pela semifinal da Copa do Brasil acontece somente daqui mais de 3 semanas, no dia 14 de setembro, o técnico tem o momento perfeito para colocar as novas peças em uso, visto que os próximos jogos serão válidos pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa Sul-Americana. Até mesmo para justificar a vinda destes atletas. Na janela do começo do ano, alguns jogadores chegaram com uma certa expectativa de cumprir algumas funções que o tricolor demandava e mal foram utilizados. Este é o caso de Andrés Colorado, por exemplo. Desde quando chegou, em fevereiro, foi muito pouco aproveitado. Ao todo, apenas 16 partidas em campo. Contra o Flamengo, na última quarta-feira, 24, ficou somente 1 minuto no confronto. E o que mais chama a atenção é que o colombiano chegou com a expectativa de suprir um dos principais desejos do próprio treinador, feito no início desta temporada: um jogador alto, que não fosse somente um volante de defesa, mas que pudesse ajudar também na criação. Esta leva de novos reforços, que chegaram na janela de julho, tem a premissa de serem melhores aproveitados. Galopo, o mais utilizado até o momento, foi a contratação mais cara de toda a história do clube. O jogador custou 4 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais. Mesmo que até agora tenha disputado 4 partidas, ainda não conseguiu uma boa sequência numérica de jogos. Pouco tempo antes da decisão pela Copa do Brasil se aproximar, o atleta ficou 3 partidas sem atuar em campo por 1 minuto sequer. A principal justificativa dada por Rogério Ceni é que o argentino ainda não se adaptou ao calendário e ao estilo de futebol do São Paulo. Porém, nos confrontos que esteve presente, chamou atenção. Fizemos um treino ontem com o Galopo e ele não se adequou tão bem no que imaginávamos. É trabalhar mais e repetir para que possa encaixar melhor. É útil para a gente, explicou Rogério Ceni, após clássico com o Santos. Antes de continuar o nosso vídeo, peço que deixe o seu like para ficar por dentro de tudo o que acontece no tricolor. Muito obrigado! Mesmo que ainda não tenha balançado as redes, destacando que foi artilheiro pela sua ex-equipe, o Banfield, Giuliano Galopo mostrou que pode ser uma peça interessante. Na derrota para o Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil, entrou no lugar de uma das peças mais utilizadas pelo treinador no meio de campo, Igor Gomes. Inclusive, se saiu melhor que ele. Logo nos primeiros momentos, completou um cruzamento para Reinaldo. Em menos de 20 minutos, ajudou na movimentação e chegou até a criar algumas oportunidades. A cria de Cotia não vive um bom momento. Em jogos recentes, chegou até a deixar o gramado do Morumbi sob vaias da torcida. Nesta temporada, foram 46 confrontos. Porém, falando em números, é nítida uma certa queda de rendimento da cria de Cotia, que se mostra como um dos queridinhos de Rogério Ceni. No Campeonato Brasileiro, de acordo com dados do FutStats, o número de cruzamentos errados supera o número de cruzamentos certos, 36 contra 17. Em finalizações algo parecido acontece também. De 17 tentativas, 13 fracassaram.
Em alguns momentos, o jogador demonstra um certo desgaste, já que é raramente poupado. Contra o Fortaleza, no próximo domingo, 28, e contra o Atlético Go, pela Copa Sul-Americana na próxima semana, pode ser uma boa opção para Rogério Ceni, já que apresenta até uma polivalência, podendo atuar em diversas posições e esquemas de jogo. Depois do argentino, Marcos Guilherme é o segundo reforço desta janela com mais jogos. Embora não possa disputar a Copa do Brasil pelo motivo citado anteriormente, esteve presente em 5 duelos até o momento, sendo o mais recente na derrota para o Santos. O camisa 95 ainda não impressionou e cometeu uma falha que chamou atenção contra o Peixe, ao perder um gol e sofrer com a pressão de Soteldo. Mesmo que seja um jogador que tenha chegado com características ofensivas, pouco demonstrou em campo. Porém, falando em rodar elenco e ganhar minutos, é importante que seja uma peça trabalhada. Felipe Alves é uma outra questão. Por ser goleiro, chegou em um período de incertezas quanto a Jandrei. O até então titular enfrentou uma fratura na região lombar da coluna, que o afastou por quase um mês. Diante deste cenário, era crucial a vinda de mais uma opção para o gol, já que o São Paulo só contava com o jovem Thiago Couto. Embora Jandrei tenha retornado contra o América Minas Gerais, pela decisão nas quartas da Copa do Brasil, seu rendimento tem oscilado nos últimos jogos. Desde o seu retorno, foram 5 gols tomados em 3 confrontos. Ao falar do calendário apertado e da necessidade do tricolor de se reerguer contra o Flamengo, melhorar na tabela do Brasileiro e sair com vantagem no primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana, abre-se margem para que Ceni adote um esquema de revezamento no gol parecido com o que fez no Campeonato Paulista, com Thiago Volpi e Jandrei, mesmo que esta estratégia tenha sido abandonada com o passar da temporada. Bustos e Ferraresi são os que guardam as maiores expectativas. Diferente dos outros 3, que já tiveram a chance de mostrar serviço, a dupla do Grupo City esteve presente em somente um confronto até o momento, pelo Campeonato Brasileiro. Bustos chegou como um empréstimo de 1 ano para ser mais uma opção no ataque. Sua chegada correspondeu a um pedido de Rogério Ceni, que buscava um reserva para Caleri. O argentino de 24 anos foi revelado pelo Talleres e atuou também pelo Pachuca, do México, antes de ser vendido ao Grupo City em 2020. Pelo Girona, soma 15 gols marcados e 5 assistências em 82 partidas disputadas, um desempenho que, caso seja mantido, pode aliviar a situação do tricolor no campeonato. No Brasileiro, como o foco é se reerguer na tabela e se distanciar de uma zona perigosa, o jogador pode ser de bom interesse. Atualmente com 29 pontos, o tricolor está somente 6 acima do Avaí, no Z-4. Ferraresi deve ser uma das salvações na maior competição nacional. O zagueiro chegou justamente para uma posição que sofria uma certa deficiência na equipe. Desde a grave lesão de Arboleda, que o afastou desta temporada, a única opção mais experiente para o setor defensivo do São Paulo é o zagueiro Miranda. E é aí que um novo problema pode surgir. O experiente defensor ficou de fora do último jogo do tricolor por estar suspenso. Porém, já é dúvida para o duelo deste domingo, 28, contra o Fortaleza. Há algumas partidas, o veterano aparenta um certo cansaço, muito por conta do desgaste. No confronto contra o Santos, assustou ao virar o tornozelo, após um duelo com um jogador da equipe adversária. No treino desta quinta-feira, 25, foi constatado um trauma. A fim de poupar e evitar mais lesões ainda na zaga são paulina, Ferraresi pode surgir como uma luz, principalmente no Brasileirão, e ocupar a vaga de Miranda. Em sua estreia, foi bem. Seu desempenho em campo chegou até mesmo a render alguns elogios por parte de Rogério Ceni. Gostei bastante, jogador que tem bom passe, boa marcação. Trio de defesa fez uma boa marcação hoje. Rafinha e Ferraresi foram importantes, jogaram no mano a mano e deram conta do recado. Gostei da estreia dele, disse. Neste domingo, 28, o tricolor saía em busca dos 3 pontos, que colocariam a equipe em uma posição mais confortável na tabela do campeonato.
Já pensando no duelo com o Atlético Go, existe uma grande chance que alguns destes nomes ganhem mais minutos em campo e sigam adiante com o processo de adaptação na equipe, que pode ser essencial para o futuro do São Paulo na competição. E aí, torcedor do Tricolor, sua opinião é muito importante, o que você acha disso? Coloque a sua opinião aí nos comentários, é muito importante para o clube. Já já trago mais uma notícias do São Paulo para você.